Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos iniciar assunto novo e nós vamos falar sobre o critério de divisibilidade, tá bom? Olha só, então o critério de divisibilidade facilita muito aí no processo de divisão, no processo de é, decomposição em fatores primos e assim por diante, tá bom? Olha só, temos aqui então primeiro o critério de divisibilidade, tá legal? Olha só, que é a divisibilidade por 2. Então, um número natural é divisível por 2 quando ele termina em zero, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, tá certo? Ou seja, quando esse número ele é par. Então, quando o número termina em zero, 2, 4, 6, 8, ele é um número divisível por 2. Tá certo? Olha só, temos aqui então dois exemplos de que é para a gente verificar se esses números são ou não divisíveis por 2. Então, aqui no primeiro exemplo nós temos aqui o número 534. O último algarismo aqui desse número é o 4. Então, já que esse número aqui é o 4, ele está de acordo com o que nós falamos aqui anteriormente, então 534 ele é divisível por 2. Olha só, 534 é divisível por 2, pois termina em 4. Tá certo? Olha só o próximo. Perceba que o último algarismo aqui desse número é o 5. Aqui em cima, inicialmente, nós não falamos do 5, né? Então, nesse caso, o 485 ele não é divisível por 2, pois não é um número, pois não é um número par, certo? Olha só, o próximo critério de divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, para que possamos identificar se o número ele é divisível por 3, o que nós devemos fazer? Devemos pegar os algarismos do número que nós queremos saber se ele é divisível ou não por 3 e somar os seus algarismos. Olha só, temos aqui como exemplo o número 354. Vamos verificar se esse número ele é divisível ou não por 3. Então, para que possamos identificar se ele é ou não divisível por 3, o que nós devemos fazer? Devemos pegar os seus algarismos, que nesse caso aqui é 3, 5 e 4, e somar. Olha só, se eu somar o 3 com 5 e depois com 4, nós vamos ter então o número 12. O 12 dá para dividir com 3. Então, já que a soma dos algarismos é divisível por 3, então 354 é divisível por 3. Nesse caso aqui, temos aqui o critério de divisibilidade por 4. Tá certo? Olha só. Então, o número ele é divisível por 4 quando ele termina em zero ou quando os dois últimos algarismos da sua direita for divisível por 4. Então, nesse caso aí, para o número ser divisível por 4, existem duas possibilidades. Ou esse número termina em zero, ou os dois últimos algarismos da sua direita for divisível por 4. Olha só, temos aqui então três exemplos que vamos verificar se esses três números são ou não divisíveis por 4. Olha só, o primeiro aqui é o 500. Perceba que os dois últimos algarismos desse número termina com zeros, tá? 0 e 0. Então, já que termina com 0 e 0, então está de acordo com o que nós falamos aqui anteriormente, tá certo? Ou seja, 500 é divisível por 4, pois termina em 0 e 0. Olha só o próximo. Temos aqui 2416. Perceba que os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4. Então, já que esses dois algarismos formam um número que é divisível por 4, então 2416 ele é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. Tá legal? Olha só o próximo. Temos aqui então o 250.
Esse número, ele não termina com 0 em 0, e também os dois últimos algarismos não formam um número que é divisível por 4. Então, nesse caso, 250 ele não é divisível por 4, pois não termina em 0 em 0, e 50 não é divisível por 4. Foi aquilo que eu falei anteriormente. O próximo vai ser a divisibilidade por 5. Esse aqui é bem simples e bem muito fácil. Olha só, o número natural ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Olha só, temos aqui o número 50, o 105 e 206. De cara, nós podemos dizer que o 50 ele é divisível por 5, porque ele termina com o 0 aqui, ó. O último algarismo aqui é o 0. O 105 ele é divisível por 5, porque o seu último algarismo é o 5. Tá legal? Então aí tá bem tranquilo. O próximo é o 26. Perceba que o último algarismo aqui é o 6. O 6 não está de acordo com o que eu falei aqui anteriormente, tá certo? Então 26 ele não é divisível por 5, pois não termina em 0 e nem em 5, tá certo? E o último aqui nós temos aqui a divisibilidade por 6. Então, o número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente, tá certo? Então, o que acontece? Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, para que possamos identificar se o número é divisível por 6, devemos lembrar dos dois critérios de divisibilidade que nós falamos anteriormente, que é por 2 e é por 3. Olha só, temos aqui dois exemplos, o 24 e o 432. Vamos observar se esses dois números são divisíveis ou não por 6. Olha só, vamos ver aqui, ó. Perceba que o 24, o último algarismo é o 4. Então, já que o último algarismo é o 4, então está de acordo com o que nós falamos lá no critério de divisibilidade por 2. Tá certo? Então, esse número aqui, 24, ele é divisível por 2. Agora vamos verificar se ele é divisível por 3. Então, para saber se o número ele é divisível por 3, devemos somar os seus algarismos. Então, se a soma dos algarismos der um número divisível por 3, então esse número ele é divisível por 3. Olha só, se eu somar o 2 com 4 vai dar 6. E 6 ele é divisível por 3. Então, podemos dizer que o 24 ele é divisível por 6, pois 24 é divisível por 2 e é divisível por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O próximo vai ser o 432. Perceba que o 432 ele termina com 2, tá certo? O último algarismo aqui é o 2. Então, ele está de acordo com o nosso critério de divisibilidade por 2. Então, basta verificar agora se ele é divisível por 3. Então, devemos somar os seus algarismos. Se eu somar o 4 com 7, o 4 com 3 vai dar 7. E o 7 com 2 vai dar 9. Então, o 9 ele é divisível por 3. Então, podemos dizer que o 432 ele é divisível por 6, pois é divisível por 2 e é divisível por 3 simultaneamente, certo? Ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, já que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então esse número ele é divisível também por 6.